Muito boa noite a todos. Vamos então dar início ao trabalho desta hora. E nós estamos a fazer a leitura do livro Jesus no Lar. Para quem não sabe bem o que é o livro é composto por capítulos. Cada capítulo é uma história, é uma passagem, é um evangelho em casa de Simão Pedro. Este culto no lar foi o primeiro culto cristão que se fazia, que Jesus reunia na casa de Simão Pedro os seus apóstolos, a sua família espiritual e oravam e falavam sobre as dificuldades daquela época, que para nós, hoje, passados tantos anos, ainda continuam a ser as nossas dificuldades. E todas estas histórias e todas estas reuniões em que Jesus transmitia os seus ensinos aos apóstolos são hoje muito úteis para nós. Trazem-nos ainda hoje ensinos muito importantes para o seguimento da nossa vida. Então, o capítulo de hoje é o 48, cujo título é O Proveito Comum. Dentro da noite muito clara, os companheiros reunidos em casa de Pedro comentavam as dificuldades na divulgação das ideias redentoras. Minha gente se valia do socorro de Jesus. Muita gente se valia do socorro de Jesus, buscando vantagens próprias. Certo negociante provocava o ajuntamento popular em determinada região da praia a fim de estimular a venda dos vinhos. Os carroceiros vulgares intensificavam a propaganda do reino celeste nas cercanias, não com o objetivo de se tornarem melhores, mas para alugarem veículos diversos a doentes de longe, interessados na assistência do Mestre. O parecer de quase todos os apóstolos era inquietante e desalentador. Foi quando o divino amigo, tomando a palavra, explanou. Certo filósofo, mergulhado nos estudos da revelação divina, possuía um discípulo que nunca se conformava com a incompreensão do povo quanto às verdades celestes. Inflamava-se de minuto a minuto contra os maus, os ingratos ou os hipócritas que abusavam dos elevados ensinamentos de que se via portador. O mestre ouvia-o e guardava silêncio, até que numa linda manhã, vindo um aguaceiro rápido de estio, convidou-o para um breve passeio até ao campo próximo, depois de refeita a paisagem. Não haviam andado meia milha quando avistaram vasta faixa de pântano e o orientador, observando que o charco recebia a água da chuva, lhe explicou: eis que o ludassal recolhe o líquido celeste e com ele faz imundo caldo. Mas existem batráquios que se beneficiarão com segurança e eficiência, porquanto, se não chovesse, provavelmente estas águas escuras se transformariam em veneno mortal. Depois de alguns passos, encontraram poças de enxurrada nos recôncavos de terra dura. E o mentor, analisando-as, acrescentou: aqui, a fonte jorrada do firmamento é agora lama desagradável. Entretanto, que seria deste chão estéril se a água divina o não visitasse? Amanhã, talvez veremos neste solo perfumada floração de lírios rústicos. Marcharam adiante e detiveram-se na contemplação de algumas árvores nuas. A água, nos galhos ressequidos, parecia cinzenta e fétida, mas o instrutor esclareceu: nestas árvores
abandonadas, a bênção da chuva cristalina se fez pesada e sombria. No entanto, que lhes aconteceria se as dávidas do alto as não beneficiassem? Possivelmente morreriam, em breve, até às raízes. Em poucas semanas, porém, cobrir-se-ão de ramagens fartas, servindo aos lares abençoados dos passarinhos. Demandaram além e descobriram alguns pessegueiros, cujas flores guardavam as gotas do céu, com tanta beleza que mais se assemelhavam dentro delas a diamantino orvalho, levemente irisado pela claridade solar. O mestre, indicando-as, disse: aqui, as pétalas puras conservaram o dom celeste com absoluta fidelidade e muito em breve serão perfume e beleza em excelentes frutos para o banquete da vida. Logo após, espraiando o olhar pela paisagem enorme, falou ao discípulo espantado: jamais surge o manancial do socorro celeste. Cada homem lhe recebe o valor no plano em que se encontra, guardando-lhe os princípios sublimes. O criminoso se faz menos cruel, o pior se mostra menos mau, o imperfeito melhora. O infortunado encontra alívio e os bons se engrandecem para maior amplitude no serviço ao nosso Pai. Se possuis raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te percas em reprovações vazias. Aprende com o Supremo Senhor, que ajuda sempre de acordo com a posição e a necessidade de cada um, e distribui com todos os que te cercam os bens do céu, já que podes reter com fidelidade, e o céu te abrirá o acesso a tesouros sem fim. Terminada que foi a narrativa, Jesus calou-se. Os apóstolos, como se houvessem recebido sublime lição em tão poucas palavras, entreolharam-se, expressivamente silenciosos e felizes. O Senhor, então, abençoou-os e retirou-se para as margens do lago, fitando pensativo as constelações que tremeluziam distantes. Terminamos assim a leitura deste capítulo. E fazendo uma breve análise, um breve resumo do que é o proveito comum. Os apóstolos estavam inquietos porque eles tinham dificuldade na divulgação das ideias redentoras. Porquê? Porque outros tiravam proveito delas de uma forma incorreta. E então Jesus vem contar-lhes esta história deste filósofo que tinha precisamente um discípulo que nunca se conformava com a incompreensão do povo quanto às verdades celestes. Ele não aceitava com tranquilidade que o povo não entendesse, não percebesse as verdades celestes, aquilo que Jesus ensinava. E inflamava-se de minuto a minuto contra os maus, os ingratos e de todos aqueles que abusavam destes ensinamentos. E este filósofo levou-o a passear pela natureza. Depois de uma chuva, ele levou-o a passear e foi-lhe explicando que na natureza havia o lamaçal
que era uma coisa fétida, mas que era útil para os batráquios que ali habitavam, e que se não fossem aquelas águas, as chuvas, que aquilo ainda se tornava um veneno mortal, ainda seria muito pior. Portanto, apesar daquilo ser feio, ser lamacento, ser a água e a chuva era útil, ajudava, não era perfeito, mas ajudava. Outros exemplos que ele lhes deu, que nas árvores nuas, que a água parecia feia, nos galhos cinzentos, nós imaginamos uma árvore só com galhos, com ressequidos, feia, mas que se não fosse aquela chuva que tinha ali pequenas gotículas e que depois mais tarde ajudava a que a árvore florescesse, que desse flores, que desse frutos. Então, este filósofo quis demonstrar com estes exemplos da natureza que mesmo não sendo perfeito, mesmo não sendo situações perfeitas, a chuva era importante, ajudava, melhorava ao patamar em que aqueles estados se encontravam. E depois dá o exemplo dos pessegueiros, que as flores que guardavam as gotas do céu com tanta beleza, que dentro delas se assemelhava ao diamante, a uma beleza grande. E este sim, este estado da natureza já conservava o dom celeste em absoluta fidelidade, e muito em breve seria perfume e beleza e frutos para o banquete da vida. Portanto, o que ele quis aqui demonstrar é que em diferentes estados nós vamos também aprendendo e melhorando à medida daquilo que nos encontramos. E depois lhes diz que nunca devemos censurar o manancial do socorro celeste, isto é, nunca devemos desprezar ou dizer que não é bem aproveitado toda a mensagem de Jesus, todo o ensino que Jesus nos trouxe. Porque cada homem recebe o valor no plano em que se encontra. Isto é, o criminoso se faz menos cruel. Ele está num estado de criminoso, ainda não consegue deixar praticar, ele não consegue sequer praticar o bem, porque ele ainda pratica muito o mal. Mas com os ensinos de Jesus ele pode melhorar um bocadinho e ser um bocadinho menos cruel. O pior se mostra menos mau, o imperfeito melhora, o infortunado encontra um alívio e os bons engrandecem para a maior amplitude no serviço ao Pai. Portanto, se temos o raciocínio de aprender, de saber e de conhecer os ensinos divinos, devemos também entender que eles são distribuídos e úteis em todos os patamares evolutivos, porque cada um recebe na sua medida, naquilo que precisa, no patamar em que se encontra. Porque a natureza não dá saltos. E um espírito aqui na Terra, encarnado, que é uma pessoa que é um criminoso, que ainda não consegue sequer não fazer mal, faz ainda o mal. Ele não consegue passar na mesma encarnação, ele não consegue passar a um espírito muito bom. Ele não consegue evoluir do muito mal para o muito bom. Vai aos poucos, vamos gradualmente subindo na escala evolutiva. Nós gradualmente vamos melhorando. E é isso que nós devemos propor a cada um de nós. Identificar aquilo que são os nossos defeitos
identificar aquilo que são as nossas dificuldades e aos poucos, com o conhecimento divino, com a ajuda do Pai, com a ajuda do Mestre, ir colocando em prática e ir aperfeiçoando gradualmente. Porque nós não podemos, nós temos que colocar objetivos atingíveis, isto é, nós não podemos querer modificar de hoje para amanhã. Nós temos que colocar como objetivo, eu neste período, eu vou dar um tempo para eu melhorar naquele aspecto, naquela dificuldade que eu tenho. Para quê? Eu não posso querer, neste mesmo tempo, melhorar em todos os aspectos da minha vida, porque eu não vou conseguir. Eu tenho que, paulatinamente, ir evoluindo. E agradecendo a Jesus a grande oportunidade desta vida, a oportunidade de evoluirmos como espíritos, de aprendermos e de estarmos aqui nesta casa, que já nos permite entender o que é a verdadeira vida, que já nos permite perceber que isto, a vida terrena é uma passagem e que ela é muito importante para nós como espírito para evoluir. É uma grande oportunidade que nós temos. Então, devemos aproveitá-la da melhor maneira, não julgando também aqueles que ainda não conseguem fazer o que nós já conseguimos fazer. Porque há outros à nossa frente que conseguem fazer outras coisas que nós também ainda não conseguimos. E nós mais facilmente identificamos os erros dos outros do que os nossos próprios erros. Então, espero que tenham também entendido a mensagem que Jesus quis dar aqui aos seus apóstolos neste capítulo. Muito obrigada pela vossa atenção. Vamos então preparar para a hora do passe individual.